Graça e paz vos sejam multiplicadas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia e amor de Deus, mais uma vez nós estamos meditando no Evangelho e na doutrina dos apóstolos. A única que pode nos salvar desses tempos difíceis, de tanta confusão, de tanta religião e de tantas palavras diferentes. Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, no capítulo 19 e no versículo 16. E nós temos a seguinte palavra: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Nós temos neste incidente um ensinamento de como nós devemos lidar com as riquezas. A riqueza pode ser uma bênção e também pode se tornar uma maldição. A riqueza pode ser uma bênção se a temos de maneira honesta e se ela não ocupa o primeiro lugar em nosso coração, ou se não está à frente de Jesus e do Espírito de Deus no nosso coração. Quando a riqueza ocupa o nosso coração, pode acontecer conosco o que aconteceu com este jovem. Ele estava próximo da vida e ele poderia ter se achegado mais ao Senhor. Ele esteve diante de Jesus, mas ele preferiu retirar-se. Nós nunca devemos ter a atitude de retirar-nos, mesmo que as nossas dificuldades sejam grandes. Mas devemos sempre nos achegar mais ao Senhor e sermos mais íntimos dele. Mas este jovem, ele tinha um problema e aquilo se tornou realmente um problema para ele. Ele tinha muitas propriedades. Ele era rico. Jesus disse que se ele quisesse ser perfeito, veja que não é questão de ser salvo, mas ser perfeito, de aperfeiçoar-se no espírito, de não ter prejuízo em sua alma, de ter uma mente sã, de ter um coração puro, de ver a vida de Deus, de ver o reino de Deus ser governado pelo Espírito Santo. Mas ele preferiu ficar com as suas propriedades. Na verdade, a nossa alma, ela tem uma relação muito errada com as coisas deste mundo, porque ela se prende às coisas que se veem e se ocupa delas de tal maneira que não desenvolvemos a nossa vida espiritual se nós permanecermos amando estas coisas. Por isso é que Jesus disse em Mateus 16, 26 assim: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? O que é nossa alma? Nossa alma somos nós mesmos. É nossa mente, vontade e emoção. É a nossa pessoa imaterial.
A nossa alma é o nosso sentimento, é a nossa reação diante das situações, é o que somos de maneira invisível e imaterial. E nós podemos ter prejuízo em nossa alma. O que é ter prejuízo? Ao invés de ter alegria, ter tristeza. Tristeza é um grande prejuízo para a nossa alma. Ao invés de paz, viver em violência e aflição. Violência e aflição é prejuízo para a nossa alma. Ao invés de amor, termos ódio, raiva e ira o tempo inteiro. É prejuízo para a nossa alma. Portanto, nós precisamos ter uma atitude correta para com a riqueza. A instrução do Espírito Santo para todas as situações. E a riqueza em si, ela não é condenável. Mas quando ela ocupa o primeiro lugar na nossa vida, e nós confiamos nela para o bem-estar, para a saúde e para a solução dos nossos problemas, na verdade a riqueza se torna um ídolo. E nossa alma entra em ruína e passamos a ser miseráveis espirituais, pois somos tomados de medo. Há pessoas que, por serem ricas, elas não têm liberdade para trânsito, pois têm medo de assaltos, têm medo de roubo. Há ricos que têm medo de perder o seu dinheiro e vivem uma vida miserável, cheia de medo. Há alguns que trabalham tanto que não têm tempo para a família, não têm tempo para aproveitar seus próprios bens, pois o cuidar dos seus bens ocupa todo o seu coração e todo o seu tempo. Portanto, a riqueza pode nos escravizar de tal maneira que elas se tornam para nós razão de perdição. Por isto é que em 1 Timóteo, no capítulo 3, o Espírito Santo nos deixou a seguinte instrução. 1 Timóteo, capítulo 3. E é interessante que a riqueza também se torna um problema para a igreja. O dinheiro também se torna um problema para a igreja. Está escrito assim no capítulo 6 de 1 Timóteo. Essa instrução é para o ministério e é para nós os que cremos. Veja, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é ignorante, enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Já perceberam que grande parte das igrejas dos nossos dias se tornaram como empresas que dão lucro? E é claro que é uma empresa que dá muito lucro, porque as pessoas nessas empresas têm que pagar uma percentagem para permanecer nelas. Isto é um judaísmo na igreja. Não é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A oferta é para os pobres. E a oferta é voluntária. Esse é o ensinamento dos apóstolos a respeito de lidar com o dinheiro na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a casa espiritual onde Deus mora. Deus é santo e é o possuidor dos céus e da terra. E ele diz assim no versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Contentamento é alegria, é viver contente. E o lucro, o único lucro que nós devemos buscar
como igreja do Senhor, é a piedade. É a manifestação de Jesus no nosso corpo. O que é a piedade? É a manifestação do amor, da paz, da alegria, da vida eterna, da mansidão, da longanimidade, da temperança, da bondade, da misericórdia, do domínio próprio. É a manifestação da vida de Jesus. Isto é lucro para a nossa alma. Quando amamos as riquezas, amamos o dinheiro, nós saímos da sã doutrina. Por isso que o versículo 3 começa: se alguém ensina outra doutrina, trouxeram a doutrina, vou dar um exemplo, a doutrina dos dízimos, trouxeram para a igreja. Não tinha essa doutrina, leia Atos dos Apóstolos. Quando Ananias e Safira venderam as suas propriedades e depositaram ao pé dos apóstolos, e trouxeram para que eles pudessem repartir com os pobres, o pecado deles consistiu em mentir. Se fosse pagado dízimo, eles dariam 10% daquilo que venderam. Mas eles mentiram e disseram que estava entregando tudo e não estava. Portanto, veja como lidar com o dinheiro é algo difícil. E nós precisamos de aprender por meio do Espírito Santo. Pois nós podemos, e lá está escrito que estava sob o poder deles. Eles podiam entregar ou não. Porque o que é nosso, nós podemos dar ou não a quem nós quisermos. Porque a propriedade diante de Deus é algo muito sério. Aqui ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trazemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja que prejuízo que o amor ao dinheiro pode nos trazer. O amor ao dinheiro corrompeu a sã doutrina e trouxeram a lei dos judeus para a igreja. Toda a carta aos Gálatas foi escrita e foi inspirada pelo Espírito Santo para cortar a lei e nos trazer de volta a graça. A graça é porque nós recebemos Cristo. Deus nos amou de tal maneira que nos deu o Filho. Não podemos usar o livro de Malaquias e aplicá-lo na igreja como se nós fôssemos judeus. Leia todo o livro. Você vai aplicar o livro inteiro? Vai ser judeu? Vai ter uma casa para mantimento? Vai ter uma casa para tesouro? A casa do tesouro era no templo. Não há mais templo como o templo de Salomão. Não há. O templo agora somos nós. Nós somos a igreja e nós somos templo do Espírito Santo. Isto é um erro doutrinário terrível e que envolve o amor ao dinheiro. E é muito cômodo. É muito cômodo essa doutrina quando nós não temos visão do que é na realidade o corpo de Cristo. O templo, a casa, a edificação, a morada de Deus no nosso espírito. Portanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que provoca isto? Veja no versículo 4. Contendas de palavras. As pessoas estão em contendas de palavras, contendas de doutrinas, contendas de ensinamentos, cada um querendo ensinar uma coisa diferente. Inveja, provocação. Um grupo provoca o outro, um cristão provoca o outro. Suspeitas malignas. Portanto, precisamos da graça
da luz, do amor de Deus, do Espírito derramado em nosso coração, para percebermos que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É a alegria que vem da presença do Espírito de Deus. É o refrigério que sentimos pela presença de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Você que crê tem a vida eterna, porque você creu no Filho. Todas as coisas estão resolvidas. E agora nós somos de Deus. E temos como lucro a piedade. Medite nesta palavra. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 10. Portanto, nós damos graças ao Senhor. E nós, para terminarmos esta meditação, nós vamos ver que Jesus disse em Mateus 6, a nossa atitude. Mateus 6, versículo 31 ao 34. Está escrito assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque os incrédulos, os gentios, é que procuram todas estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Portanto, esta é a instrução de Jesus. Primeiro o reino. Igreja, primeiro o reino. O seu coração deve se ocupar com o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Até se nós formos preguiçosos, nós vamos ganhar coragem de trabalhar. Pois devemos trabalhar para nós e para ajudar os necessitados. Esta é a maneira correta de lidar com o dinheiro. A instrução para os ricos é que devem ser aqueles que sabem distribuir, que sabem dividir, que não coloquem a sua confiança na riqueza, mas coloquem a sua confiança no Senhor. Então, ao invés de termos prejuízo, nós vamos ter lucro. Qual lucro? Jesus manifestado em nosso corpo, vida eterna. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos. Amém.